Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das maiores revoluções, talvez uma das mais silenciosas, do mundo do trabalho. A mudança radical em como a gente entende a motivação das pessoas. Sabe por quê, no mundo que é tão obcecado por números e eficiência, as famosas soft skills de repente viraram jogo? A resposta está numa jornada que nos fez parar de ver as pessoas como simples peças numa máquina para começar a enxergá-las como seres sociais complexos. Nessa análise, a gente vai explorar a descoberta que, quase por acidente, virou a gestão de cabeça para baixo e que, olha só, continua a definir o que a gente entende por boa liderança até hoje. Vamos nessa? Bom, tudo começa com essa pergunta que parece simples, mas é fundamental. Lá no auge da era industrial, comecinho do século XX, a resposta parecia óbvia, quase uma lei da física. Pague mais, exija mais e a produção vai aumentar. Simples assim. O trabalho era visto como um contrato bem direto. Só que um experimento, que começou justamente para tentar provar essa teoria, acabou sem querer destruindo ela por completo. E no processo, revelou uma verdade muito mais profunda sobre a gente, sobre a natureza humana e redefiniu as regras do jogo para sempre. E aqui está o coração da nossa história, sabe? O choque entre dois mundos. De um lado, aquela visão mais mecânica. O ser humano movido a dinheiro e ordens, totalmente previsível e fácil de controlar. E do outro, uma revelação muito mais humana. O que a gente busca de verdade é pertencer, é ser reconhecido, é ter um senso de propósito junto com os outros. Isso aqui não são só duas teorias, não. São duas filosofias completamente opostas sobre o que significa ser uma pessoa dentro do ambiente de trabalho. Para a gente entender o tamanho dessa revolução, a gente precisa voltar para o ponto de partida, lá para o mundo da teoria clássica da administração. Pensa na era de Henry Ford, mas principalmente de Frederick Taylor. Naquela época, a empresa não era só vista como uma máquina, ela era projetada para ser uma. Cada processo, cada movimento do trabalhador era estudado, cronometrado, otimizado ao máximo para ter mais eficiência. E a pessoa? Bom, a pessoa era só mais uma pecinha nesse mecanismo gigante e preciso. E no centro dessa filosofia toda estava o conceito do homo economicus, o homem econômico. A ideia era que o trabalhador é um ser perfeitamente racional que só se move por interesse financeiro. Acreditava-se que qualquer comportamento no trabalho podia ser previsto e controlado com um sistema de recompensas e punições em dinheiro. Emoções, relacionamentos, satisfação pessoal, isso era considerado só um ruído, sabe? Variáveis que não importavam numa equação que era puramente de negócio. Essa imagem aqui resume perfeitamente a essência daquela era. A empresa é uma grande máquina. O foco da gestão, que está simbolizado ali pela lupa, é todo nas engrenagens, ou seja, nas tarefas, nos processos. O objetivo era racionalizar tudo ao máximo, cada movimento. E as pessoas, como a gente vê ali na esteira, elas eram tratadas como peças padronizadas, que podiam ser trocadas a qualquer momento, e a única função delas era executar uma tarefa específica, com precisão e sem questionar. E foi aí que, lá para o final da década de 1920, numa fábrica chamada Western Electric, em Hawthorne, pertinho de Chicago, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Uma equipe de pesquisadores começou uma série de estudos para, veja só, provar cientificamente que a teoria clássica estava certa. O objetivo era simples, achar a relação perfeita entre as condições do ambiente, tipo iluminação, e a produtividade. Só que o que eles encontraram ia abalar as bases da administração para sempre. A lógica do experimento no começo era bem direta, como dá para ver aqui no esquema. Liderados por um pesquisador de Harvard, o Walton Mayo, eles começaram com uma variável bem simples, a iluminação. A hipótese era que, assim como uma máquina, um trabalhador com mais luz ia produzir mais. Menos luz, menos produção. Eles separaram um grupo de controle, um grupo de teste, e começaram a medir tudo, esperando achar uma relação de causa e efeito bem clara. Só que o resultado que eles encontraram desafiou toda a lógica da época. Quando eles aumentavam a luz, a produtividade subia. Ok, esperado. Mas, quando eles diminuíam a luz, a produtividade também subia. Chegou a um ponto que eles reduziram a iluminação a um nível de luz de luar, e a produção continuou aumentando. Em outras fases do estudo, eles colocaram pausas para descanso, e a produção melhorou. Depois tiraram as pausas e a produção melhorou de novo. Os pesquisadores ficaram malucos, tinha algum fator invisível ali, alguma coisa que eles não estavam medindo. E aqui está o ponto de virada, a grande sacada. A conclusão do Mayo e da equipe dele foi revolucionária. A produtividade não tinha a ver com as condições físicas, mas sim com as psicológicas. Pela primeira vez na vida, aqueles trabalhadores não eram só engrenagens. Tinha alguém ali perguntando a opinião deles, observando o trabalho deles com interesse, tratando eles como gente. Eles se sentiram especiais, importantes, parte de um grupo. Essa integração social, e não a luz ou as pausas, era o verdadeiro motor do desempenho, e isso ficou conhecido como o famoso efeito Hawthorne.
Essa descoberta não só questionou, ela praticamente demoliu a ideia do Homo economicus. Se as pessoas não eram motivadas principalmente por dinheiro ou por condições físicas, então o que as motivava? A falha em explicar os resultados forçou o surgimento de uma visão totalmente nova, a teoria das relações humanas. Vamos agora explorar esse novo mundo que nasceu dessa revelação. Então, em oposição direta ao homem econômico, surge o homo social. Essa nova visão reconhece a gente como seres fundamentalmente sociais, movidos pela necessidade de pertencer. O que se descobriu é que o desejo de ser aceito e respeitado pelo grupo, de receber a aprovação dos colegas, muitas vezes é mais forte do que a motivação por dinheiro. As recompensas simbólicas, um elogio, um reconhecimento, se mostraram ferramentas de gestão incrivelmente poderosas. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente a mudança de paradigma. A visão da empresa como uma máquina fria, uma fábrica com processos rígidos e previsíveis, foi trocada pela visão de um organismo vivo. Um sistema social que pulsa, cheio de emoções, de amizades, de conflitos e de lealdades, que formam uma rede de relações super complexa. Uma das maiores e mais importantes revelações da teoria das relações humanas foi a descoberta de uma estrutura que é invisível, mas que tem um poder imenso e que funciona debaixo da superfície de qualquer empresa: a organização informal. Até aquele momento, os gerentes só se preocupavam com a estrutura oficial, o organograma, quem manda em quem. Mas Hawthorne provou que o poder de verdade muitas vezes está nos grupos informais que os funcionários criam entre eles espontaneamente. Este fluxo aqui ajuda a gente a entender como essa organização informal funciona. A eficiência de uma pessoa não é definida só pela habilidade técnica dela, mas pela capacidade dela de se integrar socialmente ao grupo. São as normas e os códigos de conduta criados por esse grupo sobre o ritmo de trabalho certo, sobre quem ajudar, sobre o que é um comportamento aceitável, que muitas vezes tem mais peso do que as ordens que vêm da chefia. O comportamento humano, com todas as suas emoções e irracionalidades, passou a ser o centro das atenções. E o mais interessante é que essa revolução não ficou só nos livros de história. Ela é, na verdade, a base de quase tudo que a gente entende sobre gestão e liderança hoje em dia. Vamos ver como esses conceitos se aplicam diretamente no nosso dia a dia no trabalho. Sabe todo esse vocabulário moderno de soft skills que o mercado valoriza tanto? Pois é, ele é um legado direto dessa revolução humanista. A comunicação, porque se descobriu que é o diálogo que constrói confiança. A empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, porque agora a gente entende que as emoções são importantes. O trabalho em equipe, porque a força de um grupo unido é muito maior do que a soma das pessoas. E a liderança que inspira, que troca o chefe que só dá ordens pelo líder que motiva e une as pessoas. Tudo isso nasceu daquela descoberta simples, mas muito profunda, de que nós somos, antes de mais nada, seres sociais. E para a gente fechar, a história dessa revolução nos deixa com essa reflexão que é fundamental. A jornada da teoria clássica para a das relações humanas foi uma passagem da engenharia para a psicologia, do controle para a colaboração. E essa tensão existe até hoje. Então a pergunta que fica é, no nosso dia a dia, nas nossas equipes, nas nossas empresas, qual lógica a gente está seguindo? Estamos construindo uma máquina eficiente, mas fria, tratando as pessoas como recursos que precisam ser otimizados? Ou estamos cultivando uma comunidade, um ambiente de confiança e de pertencimento, onde o potencial humano pode de fato florescer? A resposta para essa pergunta não é só filosófica, ela define a cultura, o desempenho e, no final das contas, o sucesso de qualquer organização.